Oi, oi, a gente está testando aqui para tentar incluir a convidada, mas em um minutinho a gente consegue entrar aqui. Pessoal, quem está chegando, por favor, sinaliza se está conseguindo me ouvir, porque eu estou tentando enviar o link para a convidada, para a Caroline, mas ela não está conseguindo acessar. E eu estou vendo que já tem gente por aqui. Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? Está congelando a imagem? Oi, Caroline? Oi, Caroline? Você consegue me ouvir? Sim, Oi. consigo. Ah, oba, Agora conseguimos. vai. Agora vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Depois dessa. Deixa eu tentar. Como que eu faço para. Pronto. Certinho agora. Mas deu certo, né? Que bom. Isso. Você consegue me ouvir bem? Consigo. Tá perfeito agora. Ó, ótimo. Pessoal, boa noite. Quem está chegando agora? Eu sou Luciene Gouveia aqui da página Vivendo, Brincando e Aprendendo em Família. E hoje a gente tem a enorme alegria de receber Caroline Costa. Caroline é Boa noite. escritora, pedagoga, formada em letras também. E eu já te disse, né, em off, já te disse quando fiz o convite, você aceitou, da minha enorme alegria, satisfação, honra em ter você com a gente aqui essa noite. O pessoal já está chegando. Alana, boa noite. Vou deixar agora você à vontade para se apresentar e seja muito bem-vinda aqui no nosso cantinho. Obrigada. A alegria é minha também, desde que eu conheci a sua história através da Estela. De cara já eu falei, eu aceito tudo que ela me convidar, porque realmente é uma história inspiradora. Ai, E minha Carolina. E é mais ou menos isso, sim. Eu sou formada em letras, sou formada em pedagogia também e apaixonada por literatura, apaixonada por observar esse mundo tão repleto de diversidade. E estou sempre tentando também, de algum meio, explorar isso e sempre evidenciar toda essa diversidade realmente, que às vezes fica em off por algumas coisas na sociedade que não estão muito legais, né? Eu falo que a sociedade, no geral, é que está com algum problema e precisa ser tratada.
para entender essa diversidade. É bem por aí, Caroline. Eu vou falar bem rapidinho, assim, de como a gente, né, se conheceu, como se deu esse encontro até hoje. Como você bem já falou, nós nos conhecemos através da Estela Rocha, que também é pedagoga, e que nos ajudou num projeto, né, no nosso livro sobre o brincar, que é Brincando com o que se tem. E a Estela falou de você, e você generosamente participou, né, do trabalho conosco, fez a revisão do livro, de uma forma, assim, muito acolhedora, solidária, enfim. A gente começou a seguir a Caroline nas redes sociais, a buscar um pouco sobre a obra dela, que, de antemão, a gente adianta que é incrível. Acho que você é um ser humano, assim, à frente, sabe? Um ser humano bem evoluído no sentido assim de agregar coisas boas, porque além dessa relação toda com a literatura que você vai falar mais a pouco, né? Mais à frente você tem uma relação com as artes, com a vida em geral, de uma forma muito afetuosa. Você posta muito sobre culinária, música, sobre bem-estar, e a gente foi se encontrando, foi meio que um encontro, quando a gente te descobriu nas redes sociais, a gente disse, nossa, a gente quer a Caroline com a gente nessa caminhada, foi um encontro mesmo, um encontro desses encontros que o universo faz de forma magnífica, né? A Estela foi a nossa intermediadora, e eu acho que você veio para ficar aqui com a gente. Com certeza. A gente está no mês, né, Caroline, da inclusão. O mês de setembro é o setembro, tem o setembro amarelo, que fala da questão do suicídio e tal, e tem o setembro, em paralelo a isso, tem o setembro verde, que remete à inclusão social. E nós temos uma legislação, a gente não vai adentrar muito, o foco não é bem esse agora, mas a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela trata a questão da deficiência como algo bem amplo, que não se refere apenas à pessoa que tem a deficiência, e sim que faz parte da sociedade como um todo, e dessa forma, sendo responsabilidade da sociedade como um todo de promover a inclusão na esfera do direito, a dignidade da pessoa humana como um todo, e a inclusão como possibilidade de melhoria de vida para todo mundo. Todos ganham, né, com a inclusão social. Eu tenho uma relação muito forte com isso, por conta do meu filho, sempre falo nos eventos que participo, e quando eu disse que, no início da minha fala, que a Caroline é uma pessoa que já está bem à frente, é que a Caroline, através da literatura, ela fala sobre essa responsabilidade nossa social como um todo, de possibilitar a inclusão de fato, sem diretamente citar, que é o que é incrível, né? A Carolina, ela já está até à frente à lei. Quando a lei, ela diz isso, ela proclama isso, que a sociedade como um todo se una em prol da inclusão como um direito, inclusive de evolução para a sociedade. E a Carolina, ela traz isso de uma maneira muito bonita na sua obra, sem falar diretamente sem abordar, né, sem trazer, de fato, a bandeira. Ela está além, ela está num patamar tão evoluído que ela já traz com tanta naturalidade, que é o que a nossa luta, a luta dos movimentos, dos grupos, busca, que é justamente a gente trazer a questão da inclusão para a naturalidade, porque é natural, é a diversidade. E aí eu vou deixar agora com Caroline, para ela falar sobre, né, sobre sua obra, como se dá essa abordagem, e é incrível, Caroline. Eu nem preciso dizer que sou sua fã, né? Igualmente, igualmente. O mais interessante disso tudo é que não foi algo projetado para isso, foi algo que foi natural. E talvez agora, a partir das rodas de leitura e um pouquinho mais evidenciada essa questão, é que eu também fiquei um pouco surpresa, porque eu mesma, por essa naturalidade, não imaginava também dessa parte, dessa potencialidade toda. Eu nunca tinha parado para me perguntar, não foi algo preparado para isso, assim, olha, eu vou ver quantos livros tem, se existe alguém que necessite de uma cadeira de rodas e vou escrever porque a sociedade precisa falar isso. Não, é porque eu enxergo
as pessoas que usam cadeira ou que necessitam de todos nós necessitamos de alguma coisa, né? Então, para mim, isso foi natural para mim. A única diferença foi que, como eu não conhecia ninguém que vivenciasse um dia a dia desse, a gente sabe muito por alto, a gente sabe só a ponta do iceberg. Sim. Então, dentro da minha cabeça e a minha pesquisa seria, eu preciso saber mais ou menos assim, coisas básicas, como vai ao banheiro, coisas assim, bem assim, que eu tinha que saber mais ou menos o dia a dia para poder criar um personagem realístico. E aí, quando eu fui tendo naturalmente também contato com pessoas que tinham alguma necessidade ou usavam cadeira de rodas, eu fui puxando relatos que foram me deixando muito horrorizadas com o quanto que as pessoas elas verbalizam coisas assustadoras. Porque eu penso assim, o nosso cérebro, assim, às vezes a gente não comanda, a gente pode ter um pensamento preconceituoso, infeliz, e reconhecer isso, e rejeitar até, inclusive, nossa, por que eu pensei isso? Que às vezes a cultura e a nossa sociedade nos empurra, às vezes, o estrutural, né? O preconceito estrutural. São coisas feias que a sociedade já coloca como padrão. Então, a gente, às vezes, cai nessa cilada, mas, para mim, isso ficava interno, né? Nossa, eu pensei isso, que coisa horrorosa, e eu não vou reproduzir isso, e eu lamento por isso ter passado na minha cabeça. Quando eu vejo que muitas pessoas falam abertamente sobre isso, eu realmente, cada vez mais penso que a sociedade precisa ser tratada. E o livro, ele é mais uma coisa como tem o poema do Drummond logo na frente, de que de amor andamos muito precisados. A minha preocupação maior é a deficiência da pessoa que tem olho e não está vendo, que não está enxergando o outro. Essa falta de utilizar o que Deus proporcionou a gente, que é o escutar, que é o ver. Então, a intenção realmente dessa obra, a essência dela foi essa, por meio desses dois personagens. É assim, trazer personagens que passaram por dramas diferentes, um drama e o outro uma mudança que ela não estava preparada. Vou até começar a contextualizar um pouquinho o livro para as pessoas não ficarem perdidas, né? Então, assim, são dois jovens que moram numa mesma cidade e não se conhecem. Uma é a Letícia, que é apaixonada por música desde que ela se entende por gente. Leva o violão dela para tudo quanto é canto. É muito original nas criações dela. Ela não tem aquela coisa de eu quero ser famosa, eu quero aparecer. Ela quer levar a música, ela gosta da arte. Eu quero criar. E aí ela se vê num momento da vida dela em que ela, por colocar vídeos no YouTube, ela bomba, ela consegue um contrato numa gravadora e é reconhecida pelo trabalho dela. E, em contrapartida, vai caminhando esse outro personagem, que é o João, que é um jovem que já tinha passado por um drama familiar, que os pais morreram num acidente, e ele tinha uma vida muito, muito, muito produtiva e já era um rapaz engajado, ele dava aulas de teclado, ele também tem um pouquinho de relação com música, mas não profissional. Ele dava aula como voluntário no orfanato, então ele tem também essa questão toda dessa vitalidade, dessa empatia. E aí ele está indo numa festa com um amigo e quando ele retorna, uma pessoa alcoolizada bate no carro deles imprudentemente, irresponsavelmente, e ele de um dia para a noite ele perde o amigo e ele perde os movimentos da perna. Então, um jovem passar por uma situação dessas, responsabilidade por outro, onde a gente tem umas leis tão falhas, tão frágeis, tão injustas, e você tem que lidar com de uma hora para outra em que você tem que perder os movimentos num país que não respeita o direito das pessoas de ir e vir, nem de um lado e muito menos quem necessite de uma situação, de um suporte maior. Então, você lidar com tudo isso. Então, são dois jovens que tiveram... Ela perdeu o acesso à vida dela, quando ela ficou com a fama, do ir e vir. É um acesso abstrato. É um produto do meio que muitos nós podemos amar uma profissão, mas a gente não pode perder nosso acesso à nossa própria vida, à nossa própria família. A gente não pode estar num jantar, mexendo no celular e pensando em trabalho, enquanto aquela pessoa está ali do nosso lado, precisando que a gente veja, que a gente escute de verdade. Então, essa é uma inquietação que também foi trabalhado pelo lado dela. A metáfora dela é essa. Ela é pela música, mas ela representa muita gente. Me representa todo mundo. Só que eu não me deixei levar por esse lado. Eu paro tudo. A tecnologia vai estar comigo para me aproximar de quem está distante e não para me distanciar de quem está perto. Se tiver alguém do meu lado, eu vou
Eu vou olhar uma coisa, mas eu vou dar total atenção àquela pessoa. É ela que existe ali no momento para mim. Carolina, é muito profundo e muito pertinente você abordar também, porque você vai abordando vários subtemas dentro da tua narrativa, né? Você vai trazendo muitas questões e todas muito contemporâneas, todas muito atuais, né? Eu li até essa parte do livro, mais um pouquinho à frente, e era lendo, é uma leitura que nos domina, né? O teu texto, ele nos abraça de uma forma que a gente não consegue parar de ler. Eu quando parei para ler, quando eu vi, já estava avançando e fui anotando alguns pontos. E você falando agora, parece que eu estou lá lendo, né, os parágrafos. E é muito feliz essa tua abordagem, porque a sociedade como um todo, ela vem culminando. Eu tenho uma colega, uma amiga aqui da Paraíba, a Sandra Alice, que há muito tempo a gente conversando sobre história, e a gente leu alguma coisa estudando para vestibular, tem muito tempo isso, e ela disse, Lu, a gente está evoluindo tanto que daqui a pouco a gente só vai ter como produzir paus e pedras novamente, porque a gente vai evoluindo, mas a gente está se distanciando da nossa humanidade de uma forma tão imensa, e é tão sem sentido, porque às vezes você para, né, e qual o sentido disso tudo? Eu estou fazendo isso para quê? Quando eu te conheci, eu me lembro que você fez a revisão do nosso material, né, de forma muito generosa, e você falou mais ou menos assim, colocando, né, a sua vida, e já achei isso incrível. Disse, nossa, ela consegue, assim, se organizar de uma forma que tem a escritora e tem Caroline, né, que tem a vida dela, que tem os amigos, que tem a família. É muito importante você abordar isso. A gente está com o Tiago, Jociclane, Josi é da pedagogia também, Tiago é da biologia, mas ama literatura, muito bom ter vocês com a gente. A Alana é pedagoga também, a Alana. É muito legal a gente reunir, assim, pessoas que são realmente, né, que têm empatia por esse tema, porque a gente acredita que esses focos vão multiplicando. E como você coloca bem, né, o Drummond no início, de amor estamos todos precisados. Então, multiplicar o que tem sentido em um mundo que cada vez está tão efêmero, é de suma importância, né? O seu livro, Meu Porto, Tua Estrada, você tem outros também, né, que você vai falar mais à frente, mas é uma leitura, assim, essencial nos dias de hoje. E, novamente, eu falo, é uma honra ter você com a gente nesse final de tarde. O prazer é meu. Desculpa te atrapalhar, mas eu precisava verbalizar. É muita admiração que eu tenho por você. Não, mas a gente tem que ir nessa tabelinha, bate-papo, tem que ser assim mesmo. Um complementando a outra, porque é daí que vão nascendo as nossas indagações e a gente vai, senão a gente mesmo se perde também na narrativa. E aí, o modo como eles se conhecem é quando ela vai fazer um show na mesma cidade. Ele tem uma irmã gêmea, só acabou ficando eles dois, né? Ele e a irmã. E a irmã, olha, tem alguém da nossa cidade, ele não conhecia, que foi logo no início, quando ela foi assinar o contrato com a gravadora. E aí ele fica naquela parte ali da frente, onde fica reservado para os cadeirantes. E ali existe uma troca de olhar e uma energia que ambos sentiram. Um conseguiu olhar para o outro naquele momento, e depois, na hora de alguns CDs demo em que foi assinar, a irmã, já percebendo um pouquinho por alto, já você vai voltar na cidade, né? Meio que cara de pau ali no momento, toma aqui o nosso telefone, quando você voltar, você liga pra gente, aí ele morrendo de vergonha, porque ele é muito tímido e é muito fechado. E principalmente numa situação dessa. Porque também existe essa outra questão também com o cadeirante, né? A preocupação com o assistencialismo e o olhar de pena, como se a pessoa achasse que a pessoa, por necessitar de uma cadeira, ela está numa condição inferior ou infeliz a outra que não está. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ele de cara sabe que vai ter mais dificuldades pela facilidade. Mas como ele vai lidar com isso e como que ele chegou a esse momento vai depender de uma série de fatores. E aí, de algum modo, a vida aproxima eles e eles vão precisar vivenciar isso de um modo muito difícil. E porque ela vai ser cada vez mais explorada pela gravadora. Ele está num momento muito novo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que conseguem conviver, até morando sozinhos, já conseguem um grau de independência de morar sozinho e de depender da menor pessoas possível. Mas ele não, ele estava no início daquela situação.
Então, esse contraponto todo do livro vem nessa parte, de como que os dois vão fazer para adaptar, e é aquele dilema que a gente se sente, né? Eu não tenho filhos, mas eu vejo várias situações de amigas, de pessoas que eu conheço, que eu não sei se eu estou me sentindo culpada porque eu não estou dando atenção ao meu filho, à minha família, ao meu marido, à minha esposa, ao meu trabalho, eu não estou conseguindo administrar tanta informação o tempo todo. Então, eles representam que, se forem tentar ficar juntos, muita adaptação vai precisar ocorrer e muitas vivências para poder isso chegar a algum ponto, né? E a questão também da estrutura do livro, que eu sempre falo, que ele não tem na capa nenhuma alusão em que o personagem vai ser cadeirante, não tem no prefácio. De início, eu até pensei na possibilidade de fazer, mas depois já veio algo forte em mim para não, esse não é uma bandeira levantada, não há um rótulo, ele é um personagem. A diferença é apenas que ele necessita de uma cadeira de rodas, né? Isso aí, e depois eu fiquei muito assustada em ver que na literatura, de um modo geral, por todas as pessoas que eu perguntei, nenhuma delas conhece alguém que tenha escrito que não seja cadeirante ou que não tenha a proximidade com algum cadeirante. Então eu fiquei, como que uma literatura tão vasta, como com tantos livros, pessoas que são visíveis não estão aparecendo reproduzidas numa história, né? Isso que você coloca, Caroline, é muito interessante e, assim, é bem um retrato social mesmo. Eu, quando comecei a estudar, aí no Rio ainda, quando eu fiz serviço social, é uma profissão que prepara a gente para lidar com o direito do outro, né, na viabilização do direito. E eu não tive, assim, na época da faculdade, que é recente, 10 anos para cá, informações, assim, dos direitos inerentes à pessoa com deficiência. E aí, quando a gente vai para o trabalho, a gente fala, nossa, né, eu vou lidar com esse público, porque ele faz parte da sociedade, e eu não tive preparo para isso. E aí a gente começa a trocar com os profissionais de outras áreas. E a fala é sempre a mesma. Né, a gente não teve o preparo. E tem uma autora, a Laura Peron, que ela fala muito sobre isso. Nós, como você estava falando também no início, nós não fomos preparados, enquanto indivíduos, para lidar com a diversidade de fato. Eu tenho 36 anos, e eu lembro que na minha infância eu não convivi com crianças com deficiência, por exemplo, com adolescentes. Eu lembro de um senhor idoso, que ele tinha deficiência visual, ia no sítio dos meus pais, e já na adolescência que eu vim realmente conviver, de fato, com pessoas que usassem cadeira de roda. E é um ponto, né? A gente não teve esse preparo, não teve essa educação. Nos aspectos legais é tudo muito novo, mas os tempos mudaram, e que bom, né? A gente não teve o preparo, mas a gente tem a responsabilidade, porque dividimos todos a mesma sociedade. E quando você estava falando, eu ouvindo você falar agora sobre a questão das adaptações que os personagens, né, sabem que precisarão fazer se quiserem ficar juntos. E você fala que ela tem a questão da produtora, que a explora e tal, num momento delicado para ele, né? Ela está conquistando um sonho, suponho que seja, em relação à música, e tentando não se deixar levar, né? Virar um produto do meio, e ele está numa adaptação, conhecendo uma vida nova. E eu escuto, trazendo para a realidade, muito pesar das famílias que têm pessoas com deficiência. Tem até um slogan que algumas mães, algumas famílias dizem assim, do luto para a luta. Né? A grosso modo, elas querem dizer assim, a gente entrou num luto por não ter uma realidade desejada, por não ter o filho desejado, ou por ter sido acometido por um acidente, né? Porque a deficiência, você pode ter ela, se é algo congênito, já nasceu, você adquirir. Nenhum de nós estamos livres de tornarmos pessoas com deficiência. A gente pode sair, atravessar a rua agora, sofrer qualquer coisa, enfim. Por N questões, a gente pode ser uma pessoa com deficiência, somos pessoas com deficiência em potencial. E se a gente for mais profundo, todos nós temos uma deficiência. Sim. Mas, enfim, e o que é oferecido para a pessoa passar a viver com essa realidade faz toda a diferença. Se a gente pegar, Carolina, por exemplo, uma criança que está dentro de um lar,
acessível, acessível no sentido amplo, né? Em um lar que, primeiro, aceite a diversidade, entenda que ter uma deficiência também é uma forma de existir, é uma forma de viver, sim, né? Você não é a deficiência, você tem a deficiência, ela não te define como um todo. E isso faz toda a diferença. Se você está em um ambiente que não te proporciona isso, essa aceitação, essa segurança, essa naturalidade, isso talvez vá te atrapalhar mais do que a própria deficiência. Quando a gente traz para o universo infantil, isso é muito pesado, porque o desenvolvimento ele está muito ligado ao ambiente que você tem. E você falando isso, eu fico pensando aqui, não sei, né? Eu não li o teu livro todo ainda, estou louca para ler. Como é que vai ser o desenrolar? Mas eu acredito que o público que tiver acesso, que lê a tua obra, começa a fazer várias indagações de uma maneira profunda, né? Porque a pessoa está lá de boa, lendo o livro, e essas narrativas vão aparecendo. É impossível você não se teletransportar, você não imaginar, você não se ver dentro da história. É uma grande sacada sua. Né? Isso, é um grande ato de empatia, essa tua escrita, dessa maneira que foi. E é como você falou, como que pode, né, a literatura ser tão vasta e a gente não conseguir, não ter outros autores? Então, você, além de ser pioneira, vem abrindo caminhos para outros autores e vem fazendo um enorme trabalho social, que talvez, assim, outros grupos tentem, mas não consiga adentrar dessa maneira, justamente pelo poder único que é a literatura. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa questão da memória afetiva que a literatura forma nas pessoas. Porque é diferente a gente chegar, ir para um seminário com direcionamento. Eu vou para um seminário, ouvir uma palestra sobre a importância da inclusão, do que você ser arrebatado, né? Você se ver lendo uma obra que no título não fala sobre isso e você começa, né? Você começa a ter uma consciência, porque a consciência é algo individual. Tanto que a gente fala que a gente não conscientiza, a gente sensibiliza. E o teu livro, ele faz isso, ele sensibiliza para partir de dentro da gente. Sim. Sim, é o poder da literatura, né? A gente ainda vê na literatura infantil alguns esforços dos autores de trabalhar com temas específicos, trabalhando com a inclusão. Mas é diferente desse livro que atende a um público mais amplo e ele já nasce sem essa conotação moralizante, didática. Ele vai efervescer pelo poder da literatura. E como a minha vida é sincronicidade, que eu vou mudar o meu sobrenome para sincronicidade em algum dos nomes, assim, porque é o tempo inteiro essa movimentação, assim, impressionante. Então, assim, quando eu publico ele, eu estava elaborando um material didático, eu não lembro onde eu tive acesso, mas eu li o termo biblioterapia, o poder terapêutico da literatura. E aí, gente, existe, como que eu nunca soube, assim... E aí esse estudo, ele realmente mostra tudo que várias pessoas já vivenciaram, tanto lendo um livro ou fazendo alguma prática de rodas de leitura, alguma coisa assim. Então, esses estudos, eles reforçam consistentemente o poder da literatura como ação terapêutica, por 3 elementos mais ou menos. Os livros, de uma maneira geral, os romances, os clássicos, poesias também, eles vão atuar na pessoa com a identificação, que é quando a gente, no momento da leitura, se identifica com um dos personagens, com uma fala, e nessa identificação ela pode provocar 2 momentos. Pode ser a projeção, tem algo nela que não estou reconhecendo em mim, estava obscuro, mas veio à tona quando eu li a fala dessa personagem. Pode ser algo positivo ou negativo. E tem a introjeção, nossa, essa fala desse personagem tem tudo a ver comigo, então eu passei e me apropriei daquele pensamento, daquele sentimento, me identifiquei, então para mim eu estou trazendo ele para mim. Depois existe também o elemento da catarse, que é quando você começa a sentir-se envolvida e você vai passar a ter os sentimentos provocados por aquela história. Pode ser riso, pode ser choro.
Eu já tive momentos Já engraçados. estou em cartaz com o seu livro, viu? Já estou em cartaz com o seu Eu tenho livro. momentos assim engraçados, até do primeiro livro, que ele é um pouco mais extenso e tem muitos personagens, que eu tinha uma amiga que mandou uma mensagem: eu vou te matar, né? Aí o que foi ela? Eu tô no metrô e eu tive uma crise de choro porque eu fui ler um trecho, todo mundo me olhando sem entender o que tinha acontecido, e depois eu tive uma crise de riso. Então, assim, o que estão pensando de mim, que esse metrô não acaba? Então, esse é a catarse, provocou ela uma emoção tamanha. Aí eu fui comentar isso com outra amiga, aí ela, eu não quis falar nada não, mas aconteceu comigo também, e eu estava no consultório, tá? Fiquei com uma raiva de você, porque eu chorava, eu não sei chorar contidamente, e todo mundo me olhando sem entender nada. Então, e depois da catarse, que é esse envolvimento já mais forte, que você pode tomar partido de personagens, você pode ficar com raiva de um, você pode amar e odiar o mesmo personagem, né? Eu tenho uma aluna na roda virtual que falou: eu odeio e eu amo ao mesmo tempo, assim, o João, ela falando do João, provocou esses dois sentimentos dela, né, no decorrer da história. E, sim, por último, vem o insight, que é quando você sente que algo é transformado a partir daquela leitura. E esse foi, sim, o que eu percebi de mais forte de todos que me trouxeram algum tipo de retorno, todos os leitores que eu tive acesso, é a mudança do olhar deles para o ambiente em que eles vivem. Esse é o mais forte para mim. Existem coisas que nem eles ainda perceberam, existem coisas que eles não falaram, mas quando você escuta de pessoas diferentes assim, olha, quando eu andei pela rua tal, que eu ando todo dia, eu percebi que aquela ladeira, e lembrei que ali tinha aquele estúdio de gravação, eu me lembrei na hora do João. E aí eu percebi que aquela rua é completamente inacessível, aquele lugar, não é um absurdo isso? Aí depois veio uma amiga que é advogada, que tem já um olhar empático para um monte de coisa, mas nunca tinha tido para ela. A gente tem uma visão obscura, porque não houve ainda uma coisa que tivesse ampliado, e a literatura amplia. E aí ela, como é que pode? Eu falei com o meu chefe no prédio da OAB em Santa Cruz. Ela falou, não sei se é Santa Cruz ou Campo Grande. Aí ela falou, como é que pode, se vier algum cadeirante aqui, como é que eles vão acessar o segundo andar se não tem elevador? Então, e como é que pode eu não ter percebido isso antes de ter lido? Então, às vezes, a pessoa pode nem ter se identificado muito com o João, pode acontecer, ou a pessoa não ter me jogado nenhuma informação muito passional sobre ele, mas a pessoa mudou o olhar. Então, eu poderia passar, acho que, 24 horas conversando com uma pessoa sobre a importância dela olhar para o ambiente em volta, para ela olhar para as coisas, mas nunca isso conseguiria cumprir um papel de um livro, que depois de 2 anos de publicados, várias pessoas me mencionam no Face com qualquer reportagem que vejam de acessibilidade, retomando a mim, que não tenho nenhuma necessidade de uma cadeira até então. Então, eu fico assim, caramba, isso ainda vem na cabeça dela, né? Se ela não conhece ninguém, esse livro ainda marca isso depois de 2 anos, né? E provavelmente vai marcar para sempre, né? Porque a literatura tem esse poder, né? Essa construção de uma memória afetiva. Você falando dos pontos, eu anotando aqui. Eu lembro que eu comentei com você em algum momento que o primeiro livro mesmo que eu li de literatura, eu fui alfabetizada com livro de cordel, né? Com literatura de cordel em casa. Acho que é por isso que eu falo tanto. E depois da literatura de cordel, eu conheci o João Cabral de Melo Neto. E aí eu li Morte e Vida Severina, eu tinha 12 anos. E até hoje eu fecho os olhos e eu lembro das cenas. Depois fui ver o filme e tal, como aquilo transformou a minha adolescência, o meu olhar, assim, para o mundo, o meu olhar para a questão das pessoas que saem da sua terra natal, como foi o caso da minha, né, que saí daqui, fui para o Rio, fiquei 14, 15 anos, depois voltei. E eu penso que a literatura teve um papel muito forte na minha vida. Em específico, a minha professora de literatura do ensino médio, Rosilda, Rosilda teve um papel ímpar, sabe? Um papel, assim, tão transformador que nas aulas ela era professora de redação e literatura, ela fazia muito isso que você faz com o seu livro. Ela envolvia muito a gente no texto, mas ela não dizia para você assim, olha, eu quero que você faça isso. Ela dava meio que o início do caminho e a gente ia desenvolvendo, e quando a gente via, a gente estava tão envolvido com o tema, tão, como que eu posso te falar, tão
imbuído, que parecia que aquilo já fazia parte da gente, só teve que ser despertado por alguém. Eu li no seu Instagram um comentário justamente de um acho que foi um adolescente que leu o teu livro, e aí ele passou por uma rua e viu que a rua era inacessível. E aí ele mandou uma mensagem para você, já tem algum tempo que eu vi. E eu pensei, nossa, olha a contribuição da obra da Caroline, um adolescente que talvez jamais viesse pensar sobre isso, né, não dessa maneira, com tanta empatia, mas aí ele entrou dentro da obra de uma tal maneira que quando ele passa nos cantos, aquilo remete e traz a questão da responsabilidade social. Talvez o teu leitor ele não chegue para dizer dessa forma, mas essa abordagem de trazer até você, de ver uma reportagem, por exemplo, eu estou vendo a reportagem no RJTV, né? Suzana Naspolini está lá falando sobre uma rua inadequada em Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, por exemplo. E a pessoa lembra que leu o teu livro, e ela te procura. Então, dentro dela, você já provocou uma questão de responsabilidade social. Sim, e isso, enxergar. Né? Aí a gente volta para o Drummond, reumanizar, enxergar de amor, andamos todos precisados. Volta sempre para aquele eixo. A pessoa volta a enxergar ou enxerga pela primeira vez. E isso tudo traz um ganho coletivo tão grande, porque se a gente pensa, Caroline, né, vamos equipar essa rua, a gente sabe que não é só a questão estrutural, física, né, das rampas, do acesso, tem todo um olhar social como um todo, mas quando eu melhoro essa rua, eu não melhoro só para a pessoa que usa cadeiras de rodas. Sim. Quando eu melhoro, né? Quando eu melhoro uma instituição de educação, por exemplo, para receber crianças, jovens com deficiência intelectual, eu não melhoro só para ele. Todo mundo é beneficiado, ninguém perde com a inclusão. Eu penso, né, que é cada vez mais uma verdade. O mundo, ele é para todos. A sociedade, mesmo não tendo sido organizada e se configurada para bem atender todos, ela é de todos. E é justamente por isso, né, que tem esses movimentos todos. O mais bacana na tua obra, que me motivou tanto a buscar para estar sempre, né, te acompanhando, é que você não é uma pessoa com deficiência, né, no sentido assim, de ter uma deficiência, né, definida, e aí você trouxe todo esse olhar e arrebatou essas pessoas todas com você, nas tuas rodas de leitura, nas tuas redes sociais, nos eventos que você organiza, você vai trazendo pessoas que também não eram, né, desse universo, e a gente caminha para que um dia não tenha essa divisão, que seja um universo para todos, e que cada vez mais autores e outros segmentos da sociedade tenham essa tua iniciativa de falar sobre, sem precisar, olha, hoje o evento é sobre a pessoa com deficiência. A gente caminha para que não seja mais isso, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda é necessário, até por uma questão de legislação muito recente, por um olhar social ainda muito distante. Essa empatia que você tem, é como eu te falei quando a gente se conheceu, você está anos-luz à frente, você está no patamar social de pessoa que a gente deseja, né, para a sociedade. Você já está num grau muito evoluído, eu não tenho como não falar isso, e quem passar a seguir você, quem já não segue, vai entender por que eu estou falando isso. A Caroline, ela se doa. E você faz isso de uma maneira tão bonita que você se doa sem prejudicar a tua intimidade. Eu penso que você tem que fazer um curso para a gente. Você tem que fazer algum curso e disponibilizar para a gente em dias contemporâneos. Como é que você consegue fazer tão bem isso? Imagina. Uma coisa que eu brigo muito também com os amigos que eu fiz cadeirantes é quando eles falam assim, obrigada. E eu, mas pelo quê? Porque, assim, eu não estou fazendo algo por vocês, ou não, eu estou, primeiro, que é uma obra literária, e segundo, que quando eu abro esse debate, eu estou fazendo por todos. Não existe a minha luta, a luta do negro, a luta das religiões matizes africanas, a luta para as pessoas terem o direito e o respeito, né? O direito de ir e vir, o respeito pela sua maneira de ser, pela sua condição, pelas suas escolhas, pela sua orientação. Então, não há nenhum patamar de agradecimento, porque eu estou apenas exercendo o meu papel de cidadã quando eu abro para esse espaço, o meu papel de escritora, porque eu enxergo a sociedade e sua diversidade,
Então, eu não tenho o lugar de fala de quem teve quem necessita de uma cadeira, mas eu acabei me apropriando desse tema, porque é um tema que também diz respeito a mim. É importante para mim ter que todos os cidadãos sejam respeitados. Não tem assim, essa coisa de gratidão. Não sou eu que estou diferente por algo positivo, são várias pessoas que estão diferentes por algo negativo. Eu estou na mesma, entendeu? Estou simplesmente agindo e não insatisfeita com muita coisa nesse mundo, mas tentando mudar alguns mundos, que eu acho que cada pessoa é um universo. Então, se eu conseguir alcançar uma pessoa, já estou mudando um universo. E aí aquela semente foi plantada ali e isso vai adiante, né? Uma coisa interessante que eu consegui oportunizar nas rodas de leitura da Uniswan, que a Estela me ofereceu esse convite, me oportunizou esse espaço, e foi até engraçado que eu comecei a elencar algumas ideias e uma amicíssima minha, a Nívia, ela chegou junto comigo para me ajudar a apresentar essa primeira roda. E de início ela falou assim, eu não estou conseguindo conectar o que esse vídeo com esse texto, aí depois que eu apresentei, e nem eu sabia explicar para ela, mas eu ia tendo as ideias e ia passando. Quando eu consegui reunir aquele elemento, ela, meu Deus, como faz sentido tudo isso? Eu estou impressionada, no início eu estava estranhando. E aí, como era um evento também acadêmico, eu também estava responsável pela neurociência e educação, eu abri o tema explicando para os alunos o que é emoção, o que é sentimento, assim, abrindo realmente essa janela para que eles fossem preparados para a obra. Depois, eu pedi, semanas atrás, várias fotos de casais de amigos que me mandassem fotos, que aí não é nenhum artista, são pessoas que eles não conheciam, e pedi a foto de um casal, que aí é a amiga que eu fiz, que é cadeirante. Ela é cadeirante e o esposo não. E aí a foto não aparece a cadeira. E aí eu começo com a capa do livro. E aí, o que vocês acham pelo título? Meu Porto, tua estrada, o que fala a obra? Aí eles iam falando. Aí depois, e agora por essas imagens aqui na capa? E agora vou te dar mais uma pista. Olhem esses casais aqui. Sabia que dentre um desses aí vai ter muito a ver com a história que vai ser contada para vocês? Nossa, e aí, ótimo. qual que vocês acham que é? Aí eles iam apontando. Por curiosidade, nenhum deles apontou o dessa minha amiga, né? Então, quando eu deixo eles olharem, observarem tudo, eu viro a foto para aí sim aparecer a cadeira dela. E aí eu jogo o áudio de uma conversa que ela me autorizou, que ela dizendo, é assim que eu quero que todo mundo veja. A pessoa angélica, o Diego se apaixonou pela pessoa angélica. A cadeira é um acessório que eu necessito para ir e vir. Então, isso já abre mais ainda esse campo para quando se começa a história. Então, quando tem a oportunidade de ainda fazer uma contextualização, as pessoas já estão ali já com um olhar muito mais assim sensível e curioso para o que vai vir aí adiante dessa história, né? E uma coisa também bem interessante no decorrer da obra é que a Letícia também tem dificuldade, às vezes, de lidar, porque ela também não conhecia nenhum cadeirante. Então, eles aprendem juntos. Tem uma cena que eu falo cena porque para mim é tudo que aconteceu, né? Então... Tem uma cena que eu posso contar, que aí não vai dar tanto spoiler assim, é apenas um exemplo, que eles estão juntos num hotel e ele acorda muito cedo e sai para comprar o jornal. Quando ele volta, ela tá, cadê você? O que aconteceu? Por que você sumiu? Aí ele, não avisou que ia sair. Aí ele fala, eu só fui comprar o jornal. Então, ela preocupada por não sentir que a cidade é um local seguro, para que ele fosse num local diferente, porque não é nem na casa deles, é num hotel de uma viagem que eles estavam fazendo. Então, ela com aquele olhar preocupado, e ele com aquele momento ainda de processos ainda de muita autoestima baixa, muito processo de autossabotagem, brigou com ela para assim, por quê? Só porque eu estou numa cadeira eu não posso comprar um jornal? Será que eu sou um inútil? Então, assim, também dá umas discussões muito boas nas rodas de leitura, porque eu consigo ver o deslocamento dos participantes, dos ouvintes, nesse caso, que eles conseguem olhar com empatia para os dois, eles não conseguem dizer ele está certo ou ela está certa. Isso é muito bonito, porque os dois têm ali a razão de ter aquele sentimento. Ela por se sentir insegura e ser aquele protecionismo, e ele por responder mais ríspido, porque ele ainda está num processo de muito machucado da vida.
E aí, se você não tem aquele direito de você poder ir na padaria ou ir num jornal e fazer pouca coisa, eu sou o quê? Se fosse aí ele pergunta, se fosse um namorado que você que andasse, você ia ficar preocupada se ele foi no comprar jornal? Então, esses dramas todos e essas conversas todas, elas são muito fortes no livro e as pessoas não se dão às vezes conta do quanto forte que é, mas mexe com elas. E você falando essa questão da proteção dela, né? E do processo de adaptação dele. A gente pode trazer assim para todos os âmbitos da vida da pessoa com deficiência. Porque, primeiro, eu anotei aqui sobre a questão da roda de conversa na Uniswan, né? Para quem não está no Rio, para quem está assistindo a gente, acompanhando a gente aqui da Paraíba ou de outros lugares, a Uniswan é a universidade, né, no Rio de Janeiro. E é muito interessante também você levar esse olhar dessa maneira para um centro acadêmico, onde formam pessoas Sim. que vão formar outras pessoas. E um centro acadêmico que só para uma coisa bem assim especial, né? Quando eu publiquei o livro em julho, final de julho, e eu fui chamada para a Uniswan para uma entrevista no início de agosto, o livro estava comigo. E aí, quando eu fui lá em Bom Sucesso, eu vi 4 cadeiras de cara, eu vi sinalização para os deficientes visuais, eu vi elevador, e eu fiquei arrepiada ao entrar naquela instituição, sem ter nenhum vínculo com ela, e ver que ela é acessível na prática, e que aquilo ainda está tão recente para mim. Então, esse processo foi tão da sincronicidade. E quando eu conversei na entrevista de emprego, a coordenadora na época tinha um filho cadeirante, então eu não sabia disso. Eu falei rapidamente do livro, porque a gente falou muita coisa na hora da entrevista. E eles abriram um espaço para mim, que eu tenho tendinites crônicas, eu sofri um acidente, eu tenho limitações também. E eles consideraram isso e consideraram e me ofereceram uma oportunidade, considerando essa minha deficiência, de um certo modo, não querendo que eu me deslocasse para muita distância, eles respeitaram isso. Então, você também, esse espaço que a instituição me deu, eles às vezes nem sabem desses detalhes todos que eu carrego comigo, mas eles não têm noção do quanto que isso mexeu comigo desde que eu pisei ali a primeira vez. Eu estudei na Uniswan, foi o primeiro lugar que eu conheci no Rio, né? Estudei na Uniswan em 2004, eu acho, eu comecei a fazer administração, mas quando chegamos na cadeira de contabilidade eu desisti, né? Que não era muito meu caminho. Exatamente. E a Uniswan é bem acessível mesmo, é toda adaptada, as rampas, eu lembro bem do pátio, acho, não sei onde você faz as rodas de leitura, mas o prédio, eu conheço o prédio de Bom Sucesso, ele é extremamente acessível. E tem que ser mencionado, né? Isso é muito positivo, porque a gente, infelizmente, não consegue isso em todos os espaços. Eu estudei em 2 universidades, né, fora a SUAM, na UERJ, em outra particular, e não tinha essa mesma acessibilidade. Inclusive, a gente teve muita dificuldade em determinado momento, justamente porque a nossa aula era no 4º andar, o elevador não funcionava. Eu estudei 4 anos, o elevador nunca funcionou. E nós tínhamos uma senhora, uma estudante da nossa turma de serviço social que usava a cadeira de rodas, e era muito complicado. Não por ela usar a cadeira de rodas. Aí a gente chega na questão do ambiente não estar preparado. Sim. E ela sofria, né, horrores por conta dela se sentir mal, por ter que ser carregada e tal. E não era por conta da deficiência. A deficiência ela já tinha ali, ela já convivia bem com aquilo há alguns anos. Era a estrutura predial que não era preparada. Né? Isso é de eu nem consigo imaginar como deve ser isso na pele, assim, eu não consigo alcançar o nível disso, de que como dói em mim. Tem uma outra... pode falar. Eu posso te dizer, essa questão de como dói é muito complicado a gente lidar com isso. Eu não sei como mensurar. Eu vivo isso com o meu filho, que tem 3 anos, e não tem deficiência física, mas tem deficiência intelectual, tem síndrome de Down, e hipotonia muscular, que deixa a musculatura mais molinha, demorou a andar e tal, e como que eu posso falar, não encontro nenhuma palavra adequada. A minha maior questão agora é em relação à educação, é em relação à escola, porque eu visito muitas instituições, até por conta de trabalho, e as instituições
Tem esforço, tem. A gente não pode falar, né, só do que não existe. A gente precisa reconhecer, como a gente acabou de reconhecer a estrutura da Uniswan, que tem uma boa estrutura. Então, tem muitos Sim. esforços Brasil afora, tem muita iniciativa. Semana passada a gente estava na live com a Ana, né, com a Ana Paula do Rio também, que também é escritora. E também é pedagoga e trabalha com educação inclusiva. Foi uma live incrível, e ela trabalha na Baixada Fluminense, aí no Rio, falando de experiências, de acolhimento, um olhar todo empático, de esforços que têm que ser valorizados e disseminados, mas em linhas gerais, a gente não tem ainda, a gente não tem nenhum aspecto da sociedade a adaptação necessária para a gente garantir o direito do indivíduo de forma integral. Então, infelizmente, quando eu vou em algumas instituições, eu penso, nossa, ano que vem ele vai para a escola, né? Como vai ser isso? E eu confesso para você que vem sendo um processo assim de trabalho interno meu. Olha, deixa fluir, não sofre antes, vê o que vai acontecer. Sim. E ouvindo você falar do livro, né, o João dizer assim, poxa, se eu não tivesse a deficiência, se fosse um namorado sem deficiência, você não iria ter essa preocupação. E eu venho trabalhando para tentar não ter essa preocupação prévia, mas a gente também não pode fechar os olhos, né, para a nossa realidade. O preparo como todo ambiental, ele é de suma importância no desenvolvimento. E quando a gente fala da criança, Carolina, é tão delicado. Primeiro que os primeiros 6 anos de vida, né? A neurociência mostra muito isso, a questão da plasticidade cerebral, a questão da primeira infância, de como isso é determinante na formação do ser. E como a gente também está no setembro, eu não vou me prolongar muito, mas eu só queria fazer uma menção. Como a gente também está no setembro amarelo, se a gente pegar o número de pessoas com depressão no país, dentre as pessoas com deficiência, esse número é muito alto. E dentre o público infantil é imenso, assim, é doloroso até. Eu, ano passado, atendi algumas crianças que, inclusive, haviam tentado suicídio. Atendi no trabalho junto com a equipe multidisciplinar. Você falou da depressão, é porque deu uma cortada no áudio. Sim, eu falei da depressão, né? A depressão, ela vem em números crescentes, mas quando a gente faz um recorte para a pessoa com deficiência, o número é mais alto ainda. E quando a gente começa a investigar, a conversar com as pessoas, é tudo muito ligado com a questão estrutural social. Ela começa a se sentir improdutiva, incapaz, não pelo que ela tem. Às vezes ela consegue ficar super bem resolvida com aquilo, mas o ambiente que a agrega não comporta e por vezes não faz questão de comportar. A gente tem casos, você falou assim agora há pouco, eu não consigo imaginar na pele. Imagina assim, você fazer uma escuta de uma mãe que recebeu o convite de forma indireta para tirar o seu filho da escola por ele ser cadeirante, sabe? E isso é real, infelizmente isso acontece nos dias de hoje, por conta da legislação já ser, né, de forma mais enfática, não como deveria, mas já está evoluindo, eles fazem isso de forma velada, dizendo que a turma vai para outro andar, de repente é melhor a família procurar uma outra instituição, e às vezes o esforço para adaptar ele é tão pequeno, ele acaba sendo muito menor do que a vontade da instituição. Porque quando há a vontade da instituição de acolher, tudo consegue ser transformado. Eu nem vou prolongar muito, vou trazer uma fala bem forte, bem marcante aqui. Primeiro, que você é a pessoa mais preparada possível e imaginária para que o seu filho tenha vindo para você. Quando você, dentro da sua casa, você já coloca essa estrutura para ele, vocês já estão numa fortaleza muito grande. E aí eu vou trazer a fala da Angélica, que é essa que eu menciono muito, que foi a que eu tive mais proximidade. Ela é congênita, ela já nasceu assim, ela só tinha dado um prazo para que ela tivesse 2 anos de vida, e ela tem 30 e poucos, é doutora, é professora na Rural. E o que aconteceu quando ela precisou viajar para uma outra cidade que eu não me recordo, ela falou até isso na videoconferência com os alunos. Ela falou que uma das escolas que o pai foi tentar colocar, que a escola não falou indiretamente, ela falou, não tem espaço, a escola não tem espaço para sua filha aqui. Então, às vezes, a gente tem que ensinar algumas pessoas, se a gente também, pelo outro lado,
acirrar dos dois ânimos, assim, não tem espaço, que absurdo e virar as costas, você não vai ter ensinado aquela lição que aquela instituição precisava. Então, o que o pai dela falou? Vocês estão dizendo que não tem estrutura, nós estamos dizendo que tem e a legislação permite que a minha filha, vamos fazer assim. Ela vai ficar 2 meses estudando aqui. Se ela trouxer algum dano ou algum transtorno para a escola, vocês podem me avisar que eu mesmo vou tirar ela daqui. Então, ele conseguiu ter aquele grau de calma, de tantos sentimentos que a gente não sabe nem dimensionar, que eu não sei se eu teria essa evolução ou esse preparo, não sei nem dizer qual a palavra que ele teve, né? Assim, uma iluminação. E aí ela passou a estudar lá, então era uma escola que nunca tinha convivido com ninguém. E nesses 2 meses, ela se destacou completamente positiva em tudo. E os alunos foram tendo um carinho e foram aprendendo a conviver com ela, e ela transformou todo o universo daquela escola de tal forma que a escola convidou para que ela tivesse uma bolsa de estudos até ela completar o ensino médio ali. Incrível. Então, às vezes, a gente tem que também pensar nesse lado, que às vezes esse não quero é um medo, é uma resistência, algo que precisa ser quebrado, e às vezes quebrado com doçura, com alguma outra coisa que aquela pessoa precisa aprender, com firmeza, mas e com, sabe, não desistir, não desistir. E essa questão familiar, quando eu digo que você está muito evoluída, aí que eu que vou falar para você sobre isso, existe também um relato que foi passado para mim, de uma mãe de uma deficiente, que ela falava, olha, minha filha, você vai sempre ter esse quartinho aqui, porque você sabe que namoradinho você vai até ter, mas não vai ter ninguém que te assuma. Então, quando a mãe se deixa levar por esse universo, é que ela está querendo preparar a filha, mas, de um certo modo, aquela fala acaba também sendo desastrosa, né? Então, é o poder do que é dito, né? Se isso é dito, sempre dito dessa forma, ela vai acreditar nisso. Proteger. Então, o seu filho ele tem a força suficiente pela mãe que ele tem, pelo pai que ele tem, pela estrutura que vocês dão. Então, assim, sobre isso, sobre a sua situação pessoal, você está aí numa fortaleza, ele está numa fortaleza. Só falta você perceber melhor isso. Você falando desse exemplo da mãe, a minha sogra, ela vai fazer 80 anos, e ela nunca tinha convivido com pessoa com deficiência, e aí assim que o nosso filho nasceu, a gente descobriu o diagnóstico e tal, como ela está aí no Rio, a nossa preocupação era mais por conta do coração, porque além da síndrome de Down, ele nasceu com um problema muito complexo no coração, que só tinha uma chance de vida, eram os procedimentos cirúrgicos darem certo no 6º mês de vida. E aí a gente pensava, como a gente vai falar isso para ela, que está tão distante, 80 anos, o Luiz é filho único e tal. E aí quando eu falei com ela, ela disse assim, primeira coisa, vamos cuidar do coraçãozinho dele. Segundo, nunca diga para ele que ele é doente. Desde o primeiro momento que ele abriu os olhos para você, todos os dias você vai dizer para ele que ele é muito amado, que ele é muito querido, que ele é muito capaz. E assim, o Francisco já está com 3 anos, a minha sogra diz isso todos os dias que a gente se fala. Isso é incrível, isso tem um poder muito grande. Você crescer dentro desse ambiente, assim, sendo acreditado. A gente aqui em casa tem o hábito de comemorar tudo, sabe? Tudo que acontece, você sabe como é, né? Tipo, comprei isso, vamos comemorar. Fez isso, pulou, fez xixi no banheiro certinho, vamos comemorar. Mas isso é nosso, já veio antes das crianças. A gente sempre teve a mania de brindar com copos de água todos os dias, enfim. E eles fazem isso. Eu estou dizendo, e eu que sou a diferenciada, né? Aí, a gente sempre fez isso. Tipo, a gente morava no Rio. Compramos isso para casa. Os nossos amigos, né, iam, a gente cortava lacinho. Eu me lembro que a primeira geladeira, o primeiro fogão, a gente botou um laço vermelho e cortou. Foi muito engraçado, assim, a situação. A gente fazia muitos desses eventos. E a gente passou isso para eles. E hoje, ele tem 3 aninhos e 1 mês. Absolutamente tudo que ele faz, que ele acha legal, ele aplaude. É muito bacana, porque assim, é com a inocência, e ele mostra pra gente o que ele tá aplaudindo. A Luísa, que tem 5 anos, também faz. Daqui a pouco o bebezinho de 8 meses vai estar fazendo. Mas o que eu tô querendo dizer com esse ambiente é como isso nos fortalece.
Nem todos os dias estamos bem, somos humanos, existem dias que estamos cansados, né? Hoje mesmo eu falei, nossa, a live com Caroline é um presente para mim hoje. Venho de uma semana assim, extremamente cansada, o bebê nascendo dentes, um monte de trabalho, aula remota, enfim. E aí vem o encontro com você, você até falou, olha, se você se sentir, né, que não está bem, a gente pode deixar para outra semana, mas eu recebi a tua live como um presente do universo. Eu disse, não, é Deus cuidando de mim nesse momento, só de mim, vamos lá conversar um pouquinho e ainda levar uma informação de qualidade, levar esse trabalho da Caroline para as pessoas. Eu vou fazer só uma pontuaçãozinha e já passo para você novamente, se você me permitir. Claro! Você dando esse exemplo do pai, né, da menina, da sua amiga que tinha a sentença dos 2 anos e tal, eu meio que tomei uma decisão, assim, pessoal que se expande ao profissional. Eu pensei, poxa, é um caminho sem volta, o meu filho tem essa condição, a partir de agora, nossa família, né, passa a conviver com todo esse universo de uma maneira, assim, muito intensa, porque não sabíamos muita coisa sobre, mesmo trabalhando, já tendo tido algumas experiências profissionais, e a gente recebe tanto não no início, Carolina, é tanto não, é tanto determinismo, é tanta sentença, porque é meio essa questão. Existe a metodologia, as pesquisas por amostragem, mas eu costumo dizer, cada ser humano é único. Eu sei que tem que ter um padrão, eu sei que tem que ter um norte, a gente sabe que tem que partir de um ponto, mas isso é para te orientar, não para sentenciar. A orientação, ela não pode ser uma sentença. E a gente, quando recebe o diagnóstico de uma criança, ou quando acontece um acidente, você passa a ser uma pessoa com deficiência, por exemplo, você recebe muitas sentenças. A sociedade ainda te sentencia. E eu pensava, como eu vou lidar com isso? Quando eu comecei a ver muita coisa acontecendo ao contrário, que pode ser por uma série de coisas, pela maneira como a gente encara, como a gente vive dentro de casa, mas enfim, começou a acontecer muita coisa boa, muita coisa oposto ao que foi me dito inicialmente pelos profissionais de saúde, em maioria, não por todos, mas pela maioria. E eu pensava, eu não posso ficar com isso para mim. Né? Outras pessoas precisam conhecer todos os dias, outras mães, outros pais vão receber filhos com deficiência. E eu estava em uma maternidade pública em 2018, aqui na Paraíba, quando é bem forte mesmo, eu vi um senhor dizendo que não levaria o filho para casa com deficiência, que também tinha síndrome de Down, e mais uma outra questão que eu não lembro no momento. Ele disse que não levaria, e ele estava muito angustiado no corredor da maternidade, dizendo que não ia levar a criança para casa, que se a esposa fosse levar a criança, o casamento tinha acabado. De imediato, todo mundo que passava ali, ele falava alto, ficou assim, nossa, que monstro, esse homem não é pai, não sei o quê. Mas eu não pensei nisso. Me deu um insight assim na hora que eu disse, não é isso, não é isso. Eu vi que ele estava tão perturbado, na verdade ele não sabia como lidar, eu não sei como foi dada a informação para ele, eu nem sei quem era essa pessoa por trás daquele homem que estava tão nervoso. Mas eu agi por impulso. Eu estava com meu filho nos braços, já estava maiorzinho, já tinha passado pela cirurgia, estava retomando as atividades terapêuticas, e eu corri até ele, eu tinha essa mania, sabe? Corri até ele, me apresentei, ele ficou olhando assim para mim meio paralisado, e eu disse, olha, o senhor tá vendo esse menino aqui? Tudo que disseram para o senhor, que o seu filho tem, ele também tem. Olha como ele tá bem. Aí o meu filho estava com um chapéuzinho, ele queria levantar, ele falou assim, ele tá bem mesmo, ele tá coradinho, não sei o quê, assim, meio que eu não sei te dizer o que aconteceu surpreso, na hora, mas ele né? se surpreso com aquilo, e tinha um banquinho, tem uma parte externa lá, eu fui chamando ele, eu disse, vamos sentar ali, a gente pode conversar, aí deixa eu me apresentar com calma, eu sou assistente social, e tal, eu também eu não esperava, na verdade a gente não espera, acontece, enfim, mas o seu filho pode sim ter um bom desenvolvimento. Mas eu não vou saber fazer. E aí ele disse para mim, minha filha, eu crio porcos, eu moro aí falou onde ele morava, né, era no interior do sertão. Eu crio porcos, lá não vai ter, esse menino vai morrer, que não sei o que. Eu disse, não é assim. Se tiver de acontecer alguma coisa, não vai ser algo que o senhor vá provocar, né? Enfim, eu não consegui pegar contato, na hora eu nem pensei, mas eu só lembro que eu disse para ele, olha, vá lá dentro, beba uma água, chore o que o senhor tiver de chorar. Eu sou uma estranha na sua frente, me desculpe estar invadindo sua vida, mas eu senti que eu precisava falar isso.
E aí depois eu nunca mais tive contato, não tive contato mesmo, me arrependo por não ter pedido um contato à família, mas eu já me senti que estava, eu já senti que estava invadindo tanto o espaço dele naquele momento, mas eu também senti necessidade de mostrar meu filho. E isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes em outras situações, mas que eu fui até as pessoas e levei o meu filho, foi quando eu decidi que eu iria direcionar minha carreira profissional para, né, colocar a mercê mesmo, não como uma bandeira, mas como um modo de vida. Que se de alguma forma, como você falou no início, a gente conseguisse tocar o coração de uma pessoa que fosse, já seria muito importante. E quando meu filho estava na UTI muito mal, uma médica disse, a chefe da UTI pediátrica em Recife, ela disse, olha, eu aconselho você passar o dia com ele, não era nem permitido ficar o dia todo, mas ela deixou a gente ficar um tempo maior, porque ela achava que não tinha mais retorno. Ele estava dentro do prazo das 48 horas para reagir, ele não reagia, ele reagia muito mal, ele começou a ter uma hemorragia após a outra, e eu lembro que eu disse, olha, eu não vou me preparar para o pior, se acontecer, vai acontecer, eu vou me preparar para ele ficar bem. Ela, mãe, mas você tem que ser pé no chão. Eu falei, não, mas eu estou pé no chão. Mas eu não posso ficar do lado dele transmitindo essa energia que eu estou me despedindo dele. Não, eu quero... E aí entra a questão também da literatura. Eu pedi permissão para ficar lendo na UTI para ele. E eu parei, ele ficou 3 dias muito, muito mal mesmo, e a gente não conhecia Recife, a gente estava lá no Recife, aí eu parei no metrô de Recife, aí tinha o sebo, e aí eu comprei alguns livros, comprei uns livros da Ruth Rocha, e comprei O Pequeno Príncipe, e eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe todo, por incrível que pareça. E aí eu higienizava o livro, né, fiz toda uma conversa lá com a equipe do hospital, com a psicóloga, para deixar eu entrar na UTI com esses livros. E eu te falo que a literatura, quem foi curada ali fui eu, porque eu não ficava pensando, né? É abraço, né? Aquele livro, ele é abraço puro. Eu não ficava pensando no aparelho, no coração descompensado, nas hemorragias, em tudo que ele estava fazendo. Eu fiquei 3 dias na UTI, indo e voltando com os livros. Eu me lembro que alguns médicos olhavam para mim assim, meio estranho, sabe? Teve uma médica que disse assim, você toma alguma coisa, filha? Você usa... você disse assim mesmo, você usa alguma coisa? E foi bem assim, ela foi bem direta, você usa alguma droga? Não. Meu Deus. A droga da literatura está fazendo um efeito muito bom aqui. Toma essa droga aqui, que é muito boa. Você está mais calma que a gente, você está mais tranquila que a gente. Eu não estou tranquila. Eu estou tentando, né, ficar bem para passar bem para ele. Sim, a energia, né? Qualquer pessoa que acredite no poder da energia. E eu ficava lá na UTI, eu olhava para os outros pais, eram vidros que nos separavam, eu sempre fazia assim um gesto de força, me lembro que para um eu fiz um coraçãozinho, até um gesto que a Estela gosta muito de fazer, e isso me fortalecia de uma maneira tão grande, Caroline, tão imensa, que me ajudou a passar pelo processo todo. Enfim, né, não é sobre essa temática, assim, a nossa live, mas eu senti muita necessidade de compartilhar essa experiência, e a literatura me ajudou muito. E a minha decisão foi, né, não ficar na briga acirrada com as pessoas. Em algumas vezes, eu não vou ser hipócrita, que eu não fique triste, que eu não fique desapontada, mas na maioria das vezes eu tento fazer essa leitura que esse pai fez, porque não vai ser brigando, não vai ser discutindo, não vai ser impondo que a gente vai conseguir sensibilizar. Né? Onde eu estou, qualquer espaço que eu ocupe, eu tento fazer esse trabalho de sensibilização, seja através de convidar pessoas como você, de organizar seminários, de trazer material. Às vezes tem aquela pessoa assim que está com aquele preconceito velado, mas é muito por uma questão cultural. Aí eu dou um jeito de deixar um texto ali como quem não quer nada para ver se ela dá uma olhada, para ver se ela dá uma lida, e aquilo a beneficia de alguma maneira. Porque todo mundo acaba ganhando quando esse olhar é ampliado. Né? A convidada é você, né? A nossa convidada de honra. Eu até peço desculpa por te atrapalhar tanto, mas assim, é a necessidade que vem, sabe, dessa troca. É claro que não, mas essa troca tem que acontecer. Ai de você se não tivesse falado as coisas que você está falando, aí que estaria errado. Aí que estaria errado. Sim. Sim, eu queria te pedir, né, a gente já está caminhando, já estamos com 1 hora e pouquinho, se você pudesse também, assim, colocar
algumas expressões, algumas questões que você recebe dos seus leitores, né, nas redes, nas rodas, na roda virtual, de alguma inquietação mesmo, né, que você percebe após a leitura. Eu sei que você já colocou assim de forma geral, né, trazendo até alguns exemplos, mas se você tiver e quiser, né, também colocar de uma forma direta, pode ficar à vontade. Para a questão dessas histórias, são mais esses retornos mesmo. Existe a inquietação também, porque algumas pessoas estão acostumadas a romantizar determinadas situações e esperar que a outra pessoa seja um super-herói e que saiba lidar o tempo todo com as coisas. Então, eles acreditam que é assim, por exemplo, do João, eu sofri um acidente, aí eu passo 6 meses, 1 ano, vou ficando chateado, mas agora eu tô bem e nada me abala. Agora eu já construí, minha autoestima tá alta e acabou. E não é. E você pode estar ali bem, você conseguiu resolver uma situação, daqui a pouco vem uma fala externa e te desarma e te desaba. E aí você tem que construir aquilo tudo, você vem todos aqueles questionamentos, né? No caso dele, eu não mereço, como é que eu vou acompanhar uma cantora, como é que eu vou vivenciar uma história com alguém que viaja, com alguém que... como é que eu posso atrapalhar a vida dela, tirar o sonho dela? Então, isso mexe muito com os leitores, assim, de causar, às vezes, raiva. Às vezes é raiva, porque eles querem que ele, de uma hora para outra, resolva todas as questões dele, já que já aconteceu uma coisa e agora eles estão bem, nada vai abalar a situação com ele. Então, aquilo ali frustra muito os leitores. E aí eles raiva dele naquele... Uhum. Congelou um pouco a sua imagem. Você consegue me ouvir? Não sei se Caroline está me ouvindo, porque está congelada a imagem dela para mim. Enquanto ela não volta, eu vou ler aqui o comentário do Tiago. Ótima live, precisamos de mais humanidade. Realmente a leitura pode nos abrir os olhos para o outro. Uma forma de entrar na pele do outro e, ao mesmo tempo, um espaço de nos fazermos novos e melhores. É bem por aí, né, Tiago? É esse o caminho. A Lana falando aqui sobre a professora Rosilda Pereira da Silva, que fez história, faz a história de muitas pessoas aqui na nossa cidade, e com certeza, Rosilda como eu costumo falar, deixa eu tentar incluir a Caroline novamente. A Rosilda é uma pessoa de suma importância para a educação da nossa região. Além de ser, né, uma profissional extremamente competente, é uma pessoa com muita empatia, com muita humanidade. Eu vou tentar aqui enviar novamente o link para a Caroline, porque eu voltei, falta a Caroline voltar. Quem está com a gente ainda, está me ouvindo bem? Alguém manda uma mensagem aí, por favor, para eu conseguir saber aqui se está tudo ok. Tem horas que eu estou congelando. Já vou agradecendo também a vocês que ficaram com a gente esse tempo, nesse final de tarde, já início de noite, né? Na verdade, já noite, que é muito bom a gente poder compartilhar nesses espaços. Acho que a Carol agora consegue voltar. Conseguiu voltar, Carol? Sim, sim. Voltou. Voltou, aonde, né? aonde que travou, que eu não sei? Voltou, travou quando a gente estava falando da questão da humanidade do João, que é uma questão muito interessante você colocar também, porque são dois extremos, né? Tem o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, que nivela por baixo, que acha que a pessoa não vai alcançar, e tem esse extremo do heroísmo, que a pessoa tem que ser um herói o tempo todo. Uhum.
E esses dois extremos, é até muita fala da escritora da Laura Peron, que ela fala muito sobre isso. Esses dois extremos afastam a pessoa de quem ela é de verdade. O indivíduo com sentimentos, né, com todos os anseios de outra pessoa. Então, Carolina, até para nós mães, né, as mães que estão assim na luta por uma naturalidade, um olhar natural como esse que você tem, a gente sempre fala muito essa questão, até quando se diz assim, a criança especial, a gente questiona, mas todas as crianças são especiais. A gente até entende que foi, né, foi talvez uma maneira acolhedora, uma maneira que já é ultrapassada. E a gente tenta sempre falar a pessoa com deficiência, não a pessoa especial, porque especial somos todos. E por vezes, muitas mães, quando chegam até a gente, elas ficam constrangidas, elas não sabem como agir. Aí vai muito essa questão, né, da tua contribuição social, da contribuição social que os profissionais podem dar, abordando essa temática com naturalidade. Se você talvez chegasse na roda de conversa, né, falando sobre o teu livro, e tem a Mariana perguntou para a gente, né, qual o nome do livro. Meu Porto do Estrada, tá até no banner aqui atrás da Caroline, e no final a Caroline pode até falar dos outros livros também, ela está querendo saber qual é o livro. Meu Porto do Estrada. Nirvana está falando para a gente que está conseguindo nos ver. Um beijo, Nirvana, um beijo, Lulu, Maria Luísa, está aí no Rio. E as mães, elas chegam muito sem saber como falar com a gente. E é só falar pessoa com deficiência. Só falar pessoa com deficiência. Não tem problema para a gente falar pessoa com deficiência. A gente fala pessoa primeiro, nem fala mais deficiente, porque é a pessoa que você enxerga primeiro. E você dando o exemplo daquela roda de conversa lá na Uniswan, quando você mostrou a foto do casal, mas não mostrou eles na cadeira de roda, com certeza fez toda a diferença no olhar das pessoas. Porque eles viram o casal, né, o homem e a mulher ali, antes de ver uma condição. Se você chega já com a foto da pessoa com deficiência, vem muito aquela questão, né, do olhar caridoso, do olhar romantizado no sentido até de minimizar o humano que tem ali. E eu já queria terminar a leitura do livro, agora eu quero mais ainda com esse João. Que bom que você colocou um João assim bem humano. Não é porque ele superou a questão do acidente que ele vai ser um herói, uma pessoa, né, de ficção que não vai se abalar muito. Eu, né, que estudo, busco pra caramba sobre o assunto. Ano passado eu fui para uma abordagem numa escola estadual e quando terminei a abordagem eu fui chorar. Simplesmente porque eu ouvindo os profissionais falando da criança daquela maneira, sem empatia, de imediato eu me remeti ao meu filho, fiquei já pensando como seria quando fosse com ele, e por mais preparo que você ache que tenha, é como você falou, quando acontece na prática, quando a gente sente na pele, quando um amigo, alguém diz assim, olha, deixa eu brincar com Luísa, vou levar a Luísa para minha casa, por exemplo. Né? Dificilmente a pessoa diz assim, as pessoas, e são muitas, e é de um modo geral, e não é por maldade, é onde eu quero chegar. É por um olhar, né? É por um olhar social ainda muito distante. As pessoas se acham assim, com medo de ficar com o Francisco sozinho. Meu Deus, como é que eu vou fazer se acontecer não sei o quê? Já tem esse olhar determinista. E, inclusive, eu, como mãe, também já tive um pouco desse olhar. Quando eu fui para a maternidade com o meu terceiro filho, foi a primeira vez que eu me separei assim mesmo do Francisco, fora da UTI, mas ele estava em coma e tal. Então eu pensei, nossa, ele vai ficar com a pessoa que ele não conhece. Então, era tão interessante, eu no trabalho de parto, com contrações intensas, e eu pensando, como é que tá Francisco? Sabe? E ele estava super bem, a menina que nos ajudou, disse, olha, ele comeu bem, ele brincou o dia todo, ele nem lembrou de você. E se pra gente, né, que conhece o indivíduo, ainda tem que quebrar isso, você imagina para quem está distante. Então, quando a gente traz essa questão, não é uma crítica pela crítica, mas é que a gente só vai conseguir ultrapassar, só vai conseguir passar por isso se a gente externar, se a gente dialogar sobre isso. Se a gente reconhecer que a gente faz parte desse sistema falho, que a gente também está com coisas que a gente precisa aprender também. E a gente também tem essa deficiência, né? A gente também muito tem a deficiência muito maior, porque eu até lembro que eu fui num programa de televisão ano passado e era para convidar para o movimento, para o Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente fez um mutirão, enfim, e tal. E eu me lembro que eu falei para os apresentadores sobre isso. Nossa, a gente que nasce perfeito, que faz cursos, enfim.
E aí a gente ainda não consegue se deparar com a pessoa e olhar com naturalidade. Eu lembro que um olhou para a cara do outro, assim, meio que constrangido, mas muito rápido. E aí o apresentador fez exatamente. Aí no final a gente começou a conversar e ele disse: Nossa, quando você falou, chega, me deu um nó na garganta. Porque é justamente isso, a gente ainda não consegue olhar para a pessoa como ela é, uma pessoa. Né? Eu vou. E é interessante, assim, a gente falou da questão da estrutura física. A escola em que eu trabalho sempre foi muito tocante para mim. Nós tínhamos um aluno com Down, ele já estava no ensino médio, o Lucas, Sim. E ele era amado pela escola toda, porque quando você quebra resistência já com alguns, os outros que ainda pudessem olhar de uma forma ou outra, eles são vencidos pela conquista dele, pela energia. Sim, então eu ficava de longe, eu babava assim de emoção, assim, ficava lá no meu cantinho, e eu olhava ele chegar, não tinha ninguém da escola por perto, e aí os alunos cumprimentavam eles, Lucas, aí fazia aquele movimento de mão, de abraçar, E aí Lucas, e também tinha o outro que também era cadeirante, ele tinha uma doença bem mais complicada, acho que é o Thomas, o nome dele. E aí também super querido, então assim, quando você consegue criar uma atmosfera, quebrar isso, eles ensinam tanto e é uma atmosfera de tanto amor, e eu tive essa sorte de trabalhar, ainda tenho essa sorte, só que eles já se formaram. Eu ficava olhando assim na formatura, eu não quero liberar eles não, porque é tão gostoso essa diversidade, fica tão mais rica a escola com essa parte, que assim, que bonito que é, e os jovens às vezes eles vão estar numa geração muito melhor do que de repente essa que está intermediária, ainda que viveu uma coisa mais arraizada, do que algo que eles já estão um pouco mais avançados, né? Olha, a minha filha que tem 5 anos, eu falo que ela ganha muito mais com o que a gente aprendeu do que o próprio Francisco. Porque quando o ambiente é acolhedor, a criança não percebe não percebe ou não se enxerga, porque o ambiente ele é tão propício para a criança se desenvolver que o máximo que vai acontecer, ele vai ver que ele tem determinadas características e não. Então, a minha filha, que já tem 5 anos, ela tem outras amiguinhas da idade dele, da idade dela, e às vezes, quando tá todo mundo junto, ela diz: Olha, Francisco correu mais devagar. Fulana já tem a idade de Francisco e fala muito, e Francisco fala uma ou duas palavrinhas. E a gente já conversa abertamente, fala sobre a síndrome e tal. Aí ela diz: cada um é de um jeito, né? Às vezes, quando ela tá irritada, ela diz: Poxa, você tá igual uma minhoca. Aí eu digo: Olha, Luísa. Aí ela disse pra mim: Não, mas eu não tô dizendo por mal, não. Ele não tá mesmo. E é muito interessante essa troca, porque assim, é realmente como o outro. Você não quer esconder quem é o outro. Você vê ali as limitações, mas de maneira natural. Semana atrasada, ela tirou a perna de uma boneca, dessas bonecas de Barbie e tal, e ela não achou, depois ela não conseguia botar a perna da... eu achei que ela queria botar a perna da boneca, na verdade. Aí eu cheguei para ela: Vou te ajudar, Luísa, botar a perna da boneca. Ela disse: Pra que botar a perna nessa boneca, mãe? Se você sempre diz que tem gente que não tem perna, as duas pernas, tem gente que não tem uma perna, tem gente que usa aquela perna de ferro, e foi falando do jeitinho dela. Por quê? Eu tenho boneca de cabelo rosa, eu tenho boneca de cabelo preto, eu tenho boneca marrom, por que eu não posso ter uma boneca de uma perna só? Eu não quero botar a perna nela, não. E assim, Caroline, aquilo foi tão grande pra gente que eu corri e disse: Olha o que a Luísa está falando. E dá uma emoção tão grande, você vê de fato se concretizar na tua filha o que você acredita. Né? Que isso é fruto de uma vida. E isso é fruto de uma vida, e de maneira tão natural. Então, se ela tiver hoje com 5 aninhos em um ambiente que chega uma criança usando cadeira de rodas, ela não vai olhar como eu olhava se fosse na época. Como se fosse assim: Nossa! Ela olha como a coisa mais natural do mundo. Porque é natural, né? Como você falou, talvez... E a gente defende, luta para que essa geração das crianças hoje, de 5, 6 anos, quando elas estiverem adultos, todas tenham acesso a materiais como esse teu, que não precisa fazer uma alusão logo na capa, né? Que vai encontrando aquilo de maneira natural, que o indivíduo ele seja muito maior do que as características que o acompanham. Sim, sim. Assim, ele vai sim, realmente ver a riqueza que é tudo isso, toda essa criação, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, citasse os seus outros títulos, para a gente, né, caminhar para... Não queria, não, me despedir de você. Eu acho que a gente vai te chamar outras vezes, se você aceitar, para outros temas, inclusive. Né? Não queria me despedir de você, não, mas a gente está caminhando para
para 1h23, que parece que são 5 minutos, porque é tanta afinidade, é uma troca tão boa, mas você tem outros títulos, né? Então, eu gostaria que você ficasse à vontade para você falar dos seus livros, onde as pessoas se encontram, as suas redes sociais, fique à vontade. Tá. O primeiro dele foi Uma Jornalista de Futuro, que eu comecei a escrever de 13 para 14 anos. E aí, esse processo também de criação não é uma pessoa que com 13 para 14 sabe que vai existir um livro, vai criando livremente. É até bacana fechar isso com essa questão de quem tem vontade de escrever. O poder da literatura e o poder da escrita são fortemente necessários, principalmente para esse momento. Então, o fato das pessoas também darem vazão aos seus sentimentos escrevendo poesias, diários, porque no momento em que a gente consegue passar para o papel que a gente está num pensamento às vezes desorganizado, a escrita é terapêutica, ela faz com que a gente organize o nosso pensamento, o nosso sentimento e já passe a lidar com ele de uma outra forma. Então esse primeiro conta de uma jornalista, e isso também faz com que eu aborde vários temas sociais, ele também tem muita situação social, só que mais abrangente. E de futuro, porque essa personagem ela cria um caderno de boas notícias. Ela visualiza que a sociedade... É um romance dos anos 90 e olha como ele é forte para agora também. Ela visualiza que as pessoas estão caminhando para absorver mais as notícias negativas e esquecer as positivas. E ela cria um caderno dentro do jornal só com coisas boas que acontecem. Então, gente, já quero ler. Já quero ler também. Já quero esse livro. Então, eu fico o tempo todo na contramão, mesmo de 13 para 14 anos, aquilo ali já vem fortemente minha essa inquietação já naquela época. E esse livro, ele ficou tanto tempo para ele ser concluído que eu mantive essa esfera de 1990. Bacana. Eu não quis... Olha que loucura, né? Aí vem internet, vem celular, e como é que fica aquela história? Eu não quis mexer nessa parte. Ela vai permanecer com raríssimos momentos de celular, ainda começando, né, a ter, e o computador vai ser uma coisa que poucas pessoas têm, então ela vai ser aquela jornalista de campo, mesmo de jornal impresso. Certo. Agora eu estou num processo de reimpressão dela, é que eu escrevi ele, e ele participou de um concurso, e eu tive que passar por uma revisão ortográfica muito rápida. De 15 dias em que o livro estava na minha cabeça, ele estava sendo homenageado no Salão do Livro aqui no Rio, que é um salão que as escolas estaduais compram os livros. Então, assim, eu fiquei 5% tristes de terem tido assim, uns 5 ou 6 erros de digitação, uma vírgula ou uma coisa errada. Mas diante de você estar num evento desse sendo homenageada, é tão maior que aí eu perdoei perfeitamente, porque ele não comprometeu em nada a obra em si. Mas agora eu tive essa vontade de fazer essa releitura dele apenas assim, agora, depois de tantos anos, eu quero tirar essa frase, eu quero colocar essa outra frase, mas não mexendo na estrutura do livro, mas trazendo uma novidade que, para quem não leu, vai ser bacana, e para quem já leu, vai ter uma releitura legal também. Então, eu estou nesse processo. O segundo foi de poesias, que é Versos de Mim, que é bem também de vivências minhas. E aí eu também coloco bastante no Instagram, né, nas redes sociais. E aí veio o meu Porto Tua Estrada, em 2018. Esse ano agora vem o Versos de Nós, que eu coloquei para lançar dia 6 de setembro, que é meu aniversário, domingo agora, o e-book. E consegui pela primeira vez editoriar e publicar o livro sozinha na Amazon. É uma coisa bacana para mim, porque assim... Parabéns! É uma coisa que eu posso passar adiante para as pessoas saberem que elas podem agora, se elas não tiverem recursos para fazer um livro independente, que elas podem por si só, elas vão quebrar a cabeça delas, porque você tem que ter, né, um tempo para entender essa estrutura toda, mas eu me coloco também sempre disponível para o que eu puder ajudar, para quem quiser escrever, para pelo menos explicar alguns caminhos um pouquinho com mais atalhos do que o que eu tive que quebrar minha cabeça para fazer. Mas eu tenho esse apoio muito grande da Pod Editora, que nesse momento em que eu conheci essa editora, ela é uma editora que não trabalha com demandas longas, então ela é muito ecológica. Ela só vai imprimir a quantidade que você pedir, com madeira certificada.
encara sonho junto comigo, assim, eu conheci ele, calhou de do dia para o outro que eu mandei o livro para ele de vir esse concurso, eu participar do concurso graças a ele ter me mandado uma pré-capa. Então, eu tenho muito agradecimento por essa parceria dessa editora comigo. Eles, sem saber se iam receber do Estado, eles imprimiram, porque o Estado comprou 50 exemplares para participar. Então, tem sempre essa história muito bonita da Pod Editora comigo. E aí eu estou num processo de escrita de um chamado, que é um nome engraçado, mas é um nome que é popular, né? Que é Os Meus, os Seus, os Nossos Micos. Porque eu tenho uma gratidão muito grande à leveza que o riso e que a minha mãe me trouxe com o drama dela de enfrentar o câncer, né? Ela desencarnou em 2004, mas ela se mantém completamente presente na minha vida, porque, assim, semanas antes dela cumprir a missão dela aqui na Terra, eu estava ajudando ela a vir ao banheiro comigo e ela parou. A gente andando assim, ela parou, aí eu pensei que ela estivesse chorando, o que houve? Tá com dor? Aí ela estava tendo crise de riso. Ela falou, a gente está igual a música do El Chan, encaixa, encaixa, encaixa. Então, essa esfera de humor, e não era um humor forçado, era um humor que, assim, eu vou enfrentar o drama com humor, porque senão eu vou me entregar. E eu não quero que a minha filha, que as minhas filhas passem por isso. Eu não quero trazer esse sofrimento para elas também. Tanto que quando eu fui passar para o Estado, 8 anos depois, eu não sei precisar, quando a médica perguntou assim, seus familiares são doentes, eu fiz assim, não. Ela já tinha falecido, mas na minha cabeça eu não tinha absorvido que foi pelo câncer. E o que prevaleceu nela foi a alegria de viver, o vamos enfrentar. Tem dias que não estou bem, tem dias que não estou romantizando, mas eu estou aqui tentando passar o máximo possível por isso bem, para que essa doença não me tire tudo, né? Não me tire pelo menos o tempo que eu tenho aqui de vida. Então, eu quero devolver essa aprendizagem dela e tudo que o humor me trouxe, contando histórias que são engraçadas que aconteceram comigo, mesmo que naquele momento eu não estivesse achando graça, porque são situações assim absurdas, de coisas aleatórias, assim, disso que eu vou ficar desesperada na hora, mas não tem como não rir depois. Então eu vou dando essa pincelada de vivências minhas engraçadas e vou colocando assim, olha, quando você escolhe ver um filme de comédia ao invés de ver um filme de tiro, vai provocar isso no teu organismo. E aí eu vou só pincelando isso, eu não vou dando aulas, eu vou só dando pinceladas. Uma história, uma frase de Osho, né? Uma filosofia falando do poder do riso. Então é uma pesquisa bem densa, eu não estou com pressa, não sei quando eu vou terminar, e eu quero esses livros em hospitais, em ONGs, para quando aquela pessoa, para o poder da literatura, para aquela pessoa poder, naquele momento em que você traz uma situação de um guarda-sol na praia que voou e que saiu atropelando todo mundo, você me lembra, nossa, mas naquele dia na praia aconteceu tal coisa comigo, e você vai tendo aquele repertório de coisas engraçadas e você vai tendo, que eu tenho a fiel certeza que nenhum estudioso até hoje conseguiu alcançar o poder nem da literatura e nem do riso, da leveza. Quando você traz aquilo aí, então eu só estou dando uma pequena contribuição para o mundo, e aí eu volto com a Pod Editora nesse projeto que é um pouco mais denso, porque com eles eu consigo ver 10 exemplares, ver tantos exemplares, e quero esses livros espalhados, quero as pessoas lembrando de coisas engraçadas e chegando em casa de um dia às vezes puxado, mas chegar em casa, ler e lembrar e viver mais leve. Esses são esses projetos aí. E onde a gente te encontra, né? Onde as pessoas te encontram? Quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois, que vai ficar gravado, né? As suas redes sociais. No Instagram, que é a escritora Caroline. Os meus 3 primeiros livros, tanto pode ser pela Pod Editora ou pode ser para mim, porque eu adoro o exercício de fazer dedicatória, de ir lá nos Correios postar. Eu acho que a energia da gente vai junto um pouquinho. Eu acompanho muito você fazendo isso, né? Você posta no Insta, é bem bacana mesmo. Isso, eu mesma vou lá nos Correios, então quando alguém quer encomendar, também tem isso. E eu tenho um projeto que é leitura como remédio para a alma. Porque como o termo biblioterapia não é tão difundido,
Então eu Sim, faço assim, eu separo às vezes 4 pessoas que queiram ao mês, porque é tudo que eu arco com os recursos, né? E sim, aí eu comprei ano passado aquela impressora que é tanque de tinta, que foi o meu sonho. sim, Então, assim, a pessoa que quiser implementar na cidade dela, eu mando dois livretos, uma folha de A4 com poesias que eu que já passei por bacana. aquele processo de ver que elas tocam mesmo de algum modo. E aí, quem quiser pode falar, Sim, eu gostaria de ter esses livretos. E aí eu vou, a cada uhum. mês, mando para 4 pessoas e vou colocando uma listazinha de espera. E a pessoa pode ver, eu estou passando pela rua, tem alguém que está trabalhando, toma essa poesia aqui para você ler, para você melhorar o seu dia, ou um presente para você. Estou te entregando, você vai ler e vai passar para outra pessoa. É circular esse poder curativo da literatura. Nossa, Então, quem tiver Carolina, interessado é só ver comigo. é muito bacana. Você posta muito sobre isso no seu Insta. Eu nem sei como te agradecer. A palavra é gratidão, gratidão e Não, gratidão. Foi eu que muito agradeço. bacana. Foi muito bacana. Agradecer também a quem ficou com a gente, né? Quem chegou desde o Sim. início. A Alana, Juciclane, Marileia, é isso, Tiago, Nirvana, que alegria ter você com a gente, Nirvana e todo mundo. É só agradecer mesmo, né? Quem ficou com a gente, a você por sua disponibilidade, falar que a live vai ficar gravada aqui na página, a gente vai compartilhar depois nos outros espaços, e que, como eu falei para a Ana, né, a gente não te larga também mais, viu? Você veio Sim, para ficar, e eu falo que é além das redes sociais, é na nossa família mesmo, a gente tem sim, sim, um sim. carinho imenso por você, por tudo que vem de você, por essa generosidade, e a gente vai se encontrar em outros momentos, em outros espaços, quando a gente for ir no Rio, tomar um Sim, café, sim, sim, com certeza. comer um feijão, enfim. Com Foi certeza, com certeza. muito obrigada mesmo por sua Eu que disponibilidade. agradeço. Tá? Um abraço bem forte, caminhando para o final Outro. de semana, um bom final de semana. E mais uma vez, Obrigada. obrigada. A gente Obrigada, obrigada recebeu a todos. Conte sempre comigo. Caroline Costa, que é escritora, e ela fala bastante sobre o livro Meu Porto do Estrada, então sigam a Caroline, porque ela tem muita coisa bacana para passar. E obrigada a todos que ficaram com a gente, né? Boa noite, um abraço em todos. Tchau, tchau. Todos. Tchau, tchau. Tchau.